salmista nos diz, número 30, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Somente crê naquele que tudo criou. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira ainda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Mais uma vez, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como nos céus. Deixa o céu descer na terra como nos céus. Deixa o céu descer sobre as nossas vidas. Deixa o céu descer.
descer sobre as nossas vidas. Deixa o céu descer sobre o nosso lar. Deixa o céu descer. Oh, vem. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Queridos irmãos e amigos, paz do Senhor a todos. Que o Senhor nosso Deus possa nos abençoar abundantemente através de Jesus. Nós estamos aqui para compartilhar com os irmãos uma palavra da parte de Deus nosso Pai e também do Senhor Jesus. Eu gostaria de estar lendo com os irmãos o Salmo de número 126, os dois últimos versículos deste Salmo, o versículo de número 5 e o versículo de número 6, que nos diz assim: os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Amados irmãos, é bem verdade que nós estamos atravessando um tempo de preocupação, de muitas expectativas. Estar aqui partilhando uma palavra com os irmãos, com a igreja vazia, nos causa uma certa dor, mas em contrapartida nós estamos felizes pela oportunidade, pelos recursos que nós temos à disposição para estar levando até o seu lar, até a sua família, uma reflexão, uma palavra de fé e esperança. Quando nós fizemos uma análise do Salmo de número 126, nós vamos perceber que o salmista, ele destaca alguns fatores importantes, algumas lições preciosas ele nos dá neste Salmo. Logo no início do Salmo, no primeiro versículo, ele destaca um sentimento de grande alegria pela libertação do cativeiro. Israel esteve por 70 anos cativo em Babilônia, em uma terra estranha, em uma nação pagã. Mas, enfim, para cumprimento da promessa de Deus, acabam-se os 70 anos de exílio, acabam-se os 70 anos de cativeiro, e Deus concretiza, cumpre a sua promessa sobre os filhos de Israel, sobre a nação de Israel. Enfim, agora eles estão livres e retornando para a sua pátria, retornando para a sua terra, para a terra dos seus antepassados. O salmista nos destaca aqui que esta libertação, que a liberdade que agora eles têm é motivo de grande alegria. E a jornada de volta é um testemunho óbvio, claro, para todas as nações, que o Deus de Israel era o Deus que estava fazendo grandes coisas, que estava fazendo grandes obras. Na verdade, meu irmão, minha irmã, o Deus que nós servimos é um Deus de grandes obras. Tudo aquilo que o nosso Deus faz,
pode ser considerado grande. Sem sombra de dúvida, nós estamos aqui hoje transmitindo esta palavra ao seu coração, porque o nosso Deus, Ele já fez algo grande na sua vida, no seu lar, na sua família. Creia tão somente que o Deus que você serve, em cuja presença você está, é um Deus de grandes obras. Mas o que me chama a atenção é que neste processo de regressão, nesta jornada de volta à pátria, Israel, quando chega defronte da nação, diante da área geográfica da sua terra, eles se deparam com um cenário caótico, com um cenário de destruição, com um cenário de decadência. As casas haviam sido destruídas, os muros de Jerusalém destruídos, as portas queimadas a fogo, o templo do Senhor estava em ruínas. E Israel então se encontra dentro de um cenário de angústia, de um cenário de decadência. Agora o povo está diante do grande desafio que se apresenta, o desafio da reconstrução de uma nação, da reconstrução da sua pátria, da reconstrução de um sonho, da reconstrução dos aspectos culturais de uma nação que foi estabelecida pelo Deus dos seus antepassados. E o salmista então começa através de uma linguagem profundamente poética, lírica. Ele nos diz que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Aqueles que levam uma preciosa semente andando e chorando, voltarão sem dúvida, trazendo consigo a sua recompensa. Eu gostaria aqui, querido irmão, de me ater a um aspecto dessa proposta que o salmista faz diante do desafio em que a nação se encontrava. Eles precisavam reconstruir as suas casas, eles precisavam reconstruir os muros de Jerusalém, eles precisavam reconstruir o templo do Senhor. E diante da dura missão que se apresenta, os filhos de Israel começam a comover-se, a compungir-se em seus corações. Eles têm um quebrantamento de espírito diante do processo que se apresenta, que seria árduo, que seria duro, mas o salmista não perde a esperança. Diante do caos que se apresenta, ele sabia que o empenho, que o esforço da nação, que o esforço dos filhos de Israel resultaria na bênção de Deus. O salmista destaca aqui duas palavras que eu julgo importantes e necessárias em um momento como esse, no presente cenário que se apresenta para todos nós, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. O salmista, ele destaca as lágrimas e ele destaca as sementes. É bem verdade que semente, num contexto bíblico, é muito mais do que o simples grão que nós lançamos na terra ou que nós semeamos. Semente fala de perspectiva do amanhã. Semente fala de projeto futuro. A nação de Israel estava semeando para colher a longo prazo. Eles sabiam que o resultado da semeadura seria positivo, muito mais quando as sementes lançadas fossem regadas com as próprias lágrimas do povo, com as lágrimas de toda uma nação. E eu gostaria aqui de abrir um parênteses nesse momento, para que nós refletíssemos sobre uma grande necessidade que a igreja brasileira tem. A igreja brasileira cresceu, a igreja brasileira conquistou o seu espaço, a igreja brasileira, hoje ela interfere de forma positiva no campo nacional, político nacional, no campo político estadual, no campo político local. Nós crescemos em infraestrutura, nós crescemos em patrimônio, nós crescemos em riqueza, mas nos falta um ingrediente
fundamental para que nós tenhamos uma colheita de qualidade, uma colheita dentro dos propósitos de Deus. Falta-nos lágrimas, irmãos. As lágrimas falam muito mais do que palavras. As lágrimas de um coração sincero, de um coração quebrantado, alcançam o coração de Deus. Através do salmista Davi, no Salmo 51 e verso 17, a palavra de Deus nos diz: se o Senhor quisesse sacrifícios, ou estivesse interessado em sacrifícios, eu ofereceria aos milhares, diz o suave salmista de Israel. Mas Davi conclui o versículo dizendo: eu bem sei que sacrifícios para o Senhor são um coração contrito, um coração quebrantado, Deus não resistirá. Deixa eu te dizer aqui, querido, nessa noite, que as tuas lágrimas para Deus falam muito mais do que as tuas palavras, que o nosso quebrantamento de alma, de espírito, com sinceridade diante de Deus, falam muito mais do que uma oração polida. Deixa eu te dizer nessa noite que as nossas lágrimas sinceras, elas apresentam resultado glorioso no reino de Deus. No célebre Sermão do Monte, no capítulo 5 do Evangelho que Mateus escreveu, e no versículo de número 4, o Senhor Jesus diz aos seus ouvintes: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Meus amados irmãos, nós não temos hoje, no presente cenário em que vivemos, motivos nenhum para os aplausos, para festejar, para entrar em debates nécios, infundados, para ovacionar os homens. Nós não temos motivo nenhum, porque o cenário que se apresenta revela-nos motivos de sobra para lamentarmos, para chorarmos, para quebrantarmos as nossas almas diante de Deus. Nós estamos vivendo em um planeta enlutado, famílias que não conseguem enterrar os seus mortos, pais enterrando seus filhos, filhos enterrando seus pais, aos milhares ao redor do planeta. Mais do que nunca a igreja precisa se levantar para quebrantar a sua alma, para quebrantar o seu espírito, para derramar o seu ser diante de Deus, através do profeta Joel. Lá no capítulo 2, versículos de número 12 e 13, o Senhor nosso Deus nos diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Nós precisamos quebrantar o nosso ser, queridos, diante de Deus. Saiba que as nossas lágrimas são o alimento da nossa alma. As nossas lágrimas nos sustentam no tempo da calamidade. Eu me lembro do capítulo de número 1 e do capítulo de número 2 do livro do profeta Samuel, quando a Bíblia nos diz que anualmente Eucana reunia sua família para subir à tenda do testemunho em Siló, e a Bíblia vai nos dizer que Eucana possuía 2 mulheres. Ele amava a sua primeira mulher, Ana, mas pelo fato de Ana ser estéril, pelo Senhor haver cerrado a madre de Ana,
A história nos diz que Eucana toma Penina por esposa, e Penina concebia filhos, e dava filhos a Eucana, seu marido, porém Ana não dava filhos, e anualmente, esta trajetória da cidade montanhosa de Efraim, até a tenda do testemunho do Senhor em Siló, era dura, era penosa para Ana, mas a Bíblia nos diz que em um determinado ano, Ana chega ao templo do Senhor e derrama a sua alma na presença de Deus. Ana estava abrindo o seu coração, Ana estava quebrantando o seu espírito na presença de Deus, pela ausência de um filho, pelo fato de o Senhor ter cerrado a sua madre. A Bíblia nos diz que o sacerdote Eli se apresenta a Ana em um estado de profunda comoção, e associa esse estado à embriaguez, e diz a ela: até quando, mulher, tu vai estar embriagada? E Ana responde ao homem de Deus e diz: não, meu Senhor, não me tenhas por embriagada, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor, pela multidão das minhas queixas. E a Bíblia nos diz que o Senhor ouve a oração de Ana, e Deus, Ele concede a Ana não apenas um filho, Deus, Ele concede a Ana um sacerdote, Deus, Ele concede a Ana um juiz, Deus, Ele concede a Ana um profeta, o profeta Samuel, porque Deus se agradou do voto, Deus entendeu que a semente que Ana estava semeando com lágrimas, era uma semente que estava associada aos propósitos de Deus. O salmista nos diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo a sua recompensa, trazendo consigo o resultado positivo, trazendo consigo a bênção de Deus. Tem as suas sementes, irmãos, associadas aos propósitos de Deus. Nós estamos vivendo um período em que as sementes que estão sendo semeadas são sementes para satisfazer os desejos do coração do homem. As sementes que estão sendo semeadas são sementes que satisfazem o contentamento do nosso ego. Estão semeando semente de carro, estão semeando semente de casa, estão semeando semente de projeção profissional, estão semeando semente de ascensão política, social, mas essas sementes não estão associadas aos propósitos de Deus. Essas não são as sementes relacionadas à parábola do semeador, que Jesus diz: a semente é a palavra de Deus. Associe as suas sementes com os propósitos eternos. Vale a pena chorar pelas sementes relacionadas com propósitos eternos, que não são efêmeros, que não são passageiros, mas que refletem na eternidade. Deixa eu te dizer nessa noite, continue derramando a sua alma, continue quebrantando o seu coração, continue clamando a Deus e quebrantando o seu espírito. As suas lágrimas têm um resultado extraordinário diante do Senhor. Tiago nos diz no capítulo de número 4 e nos versículos de número 7 a seguir: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Lavai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações, senti as vossas próprias misérias, lamentai e chorai.
converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Meus queridos irmãos, o tempo não é oportuno para nós nos alegrarmos, mas sim para lamentarmos. O tempo é oportuno para quebrantarmos o nosso coração, para chorarmos diante de Deus, porque as nossas lágrimas, no tempo determinado, trarão um resultado extraordinário, um resultado positivo. Ore pelo mundo, ore pela nossa pátria, ore pelos milhares de enlutados ao redor do mundo. Semeie as suas sementes no solo do reino de Deus, e sejam as vossas sementes associadas aos propósitos eternos do nosso Senhor, do nosso Redentor. Eu gostaria neste momento de fazer uma oração pela sua vida, de fazer uma oração pela sua família. Curve a sua cabeça, você que me ouve, curve a sua cabeça. Feche os seus olhos, querido Deus e eterno Pai. Nós queremos neste momento, Senhor, interceder por essas vidas que estão aí, Senhor, através deste veículo de comunicação, nos assistindo, ouvindo a Tua palavra, participando, meu Deus, de certa forma deste culto que nós ofertamos a Ti. Nós apresentamos cada vida, cada família diante do Teu altar. Vá ao encontro, Senhor, das necessidades que se apresentam, das necessidades que os Teus filhos têm colocado diante de Ti. Consola este coração quebrantado, este coração aflito e abatido. Vá ao encontro, meu Deus, do espírito angustiado e traga consolo. Pai querido, Pai santo, concede-nos a alegria de termos um coração quebrantado, para derramarmos na Tua presença todos os dias da nossa vida, porque nós entendemos perfeitamente, meu Deus, que o tempo em que vivemos hoje não é um tempo, Senhor, que precisa de aplausos, de sorriso. Nós não estamos em tempo de celebração, nós não estamos em tempo de festa ou de alegria, nós estamos enlutados pelas milhares de famílias ao redor do mundo que estão atravessando, Senhor, esta pandemia. Ah, Deus eterno, Deus glorioso, que estão atravessando este momento difícil. Milhares de famílias perderam entes queridos. Pai querido e santo, consola essas famílias, vá ao encontro dessas necessidades, concede-nos a alegria de atravessarmos esta situação caótica, Senhor, sem nenhuma perda. Pai santo e glorioso, concede-nos a alegria de termos, Senhor, os nossos entes queridos, os nossos irmãos em Cristo, cada vida, cada uma dessas famílias que me ouve, concede-nos a alegria de atravessarmos este momento, guardados debaixo da Tua potente mão, guardados debaixo do sangue de Jesus. Livra, Senhor, o Teu povo do mal, livra o Teu povo desta pandemia, ajuda-nos, Senhor. Nós queremos nos converter dos nossos maus caminhos, nós queremos confessar os nossos pecados todos os dias, nós queremos nos arrepender no pó e na cinza, não rasgar as nossas vestes, não prestar um culto religioso, não sermos reféns de um mecanismo litúrgico, mas servirmos ao Senhor em espírito e em verdade. Livra o Teu povo do dia mau, prepara as nossas vidas, os nossos lares, as nossas famílias, concede-nos a Tua paz no tempo da calamidade, no tempo da angústia. Pai, em nome de Jesus, eu oro, intercedo por cada vida, por cada família. Alcança, Senhor, esta vida para a glória do Teu santo nome, em Cristo Jesus. Meus amados, que Deus abençoe todos vocês, fiquem todos na paz e na graça de Jesus. Até uma próxima oportunidade. Amém. Deus é Deus de milagres.